Olá, amigos e amigas. Vamos fortalecer o isolamento social e usar máscara contra a Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? A justiça que prendeu Crivella é a mesma que prendeu Lula e persegue Luiz Nassif. Crivella nem ninguém, segundo a Constituição Federal, pode ser preso por um suposto crime. Essa prisão é o suprassumo da criação do lavajatismo. Crivella não foi preso pela Lava Jato, mas por dispositivo aplicado pela Lava Jato, que é a prisão por delação premiada de um criminoso sem provas e com a diminuição de pena para o delator. Crivella foi preso em operação do MPRJ e da Polícia Civil em um desdobramento da investigação do suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. Investigação teve como ponto de partida a delação premiada do doleiro Sérgio Mizrahi. No caso da prisão do ex-presidente Lula, sem qualquer prova, o delator e empresário da OAS, Léo Pinheiro, que assim teve redução de 70% da pena. E como agradecimento por ter retirado Lula da eleição, Bolsonaro ainda nomeou o genro de Léo Pinheiro, Pedro Guimarães, para presidente da Caixa Econômica Federal. E quanto ao triplex de Guarujá, a Operação Lava Jato nunca provou, anexando o registro de imóvel ou qualquer documento hábil que ligasse o presidente Lula ao imóvel. E quanto à reforma luxuosa a pedido de Lula, acerca da delação premiada de Léo Pinheiro, há fotos e vídeos que provam que essa reforma nunca existiu. A prisão, fora a prisão preventiva, segundo a Constituição Federal, prisão em flagrante, seria depois de esgotado o amplo direito de defesa que é facultado a todo cidadão brasileiro. E mais, ninguém está acima da lei, mas a Carta Magna expressa que o direito de todos seja preservado, principalmente a presunção de inocência. Moro prender Lula sem prova na véspera da eleição e aceitar do eleito Bolsonaro o Ministério da Justiça, e além disso a promessa de ser indicado ministro do STF, isso equivale ao réu confesso, ou o chamado batom na cueca. Com a omissão da nossa justiça, Moro está livre e Bolsonaro é presidente. É um absurdo que a justiça está fazendo com o jornalista Luiz Nassif, sufocando-o financeiramente, num claro intuito de fazê-lo calar. Segundo Nassif, aspas, não há mais limite para a atuação de juízes militantes, fazendo do seu poder uma arma política para a própria destruição dos inimigos. Se aceitarmos, fecha aspas, se aceitarmos a prisão ilegal de Marcelo Crivella, estamos também dando aval à prisão de Lula e à perseguição da justiça contra Luiz Nassif, repito, num claro intuito de calá-lo. A Lava Jato prendeu, através de delação premiada sem provas, ao arrepio da Constituição Federal, presidente, governador e prefeitos. Mas se por um lado pessoas poderosas foram presas pela Lava Jato sem provas, por outro, pessoas poderosíssimas foram blindadas pela Lava Jato apesar das provas robustas. Exemplo dessa blindagem é o caso do ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, um dos mais citados em corrupção na Lava Jato, inclusive com um áudio, quando Aécio Neves pede propina de R$1 milhão e ameaça de morte quem o delatar. E a Lava Jato blindou também FHC,
citado em corrupção na Petrobras, junto com o filho Paulo Henrique Cardoso. Outro blindado pela justiça é a Globo, desafeta de Marcelo Crivella e recebedora de propina na sua sede do Jardim Botânico do Rio, desde 90, do doleiro dos doleiros, Dario Messer, que fez a denúncia em delação premiada. A delação premiada contra Marcelo Crivella resulta em prisão e contra a Globo, nada. Crivella não é nenhum santo, inclusive trabalhou pelo impeachment da ex-presidenta Dilma, de quem foi ministro, e não fez autocrítica, considerando que não provaram nenhum crime praticado por Dilma, principalmente de responsabilidade. Crivella criou, com os funcionários da prefeitura, os guardiões do Crivella para impedir os jornalistas da Globo de fazerem cobertura em hospitais públicos de jurisdição da prefeitura de Crivella. O que, além de crime, um absurdo. Por outro lado, a mídia, principalmente a Globo, que vive falando mal do SUS, isso diariamente, denunciou os guardiões do Crivella, mas nada fala na pandemia sobre os planos de saúde, que só atendem o cliente, mesmo em emergência, se estiverem em dia com o plano. Pasmem, isso é legal, mas é desumano. Em caso de inadimplência, os planos de saúde mandam o paciente para a rede pública, o SUS. E os planos de saúde deveriam, conforme prevê a lei número 9.656, de 1998, ressarcir ao SUS os custos de tratamento de seus associados na rede pública. E os planos de saúde devem bilhões de reais de ressarcimento ao SUS. E ninguém fala nada. E os planos de saúde também cobram diária de internação aos seus associados na pandemia. A minha irmã, saudosa, que veio a óbito pela Covid-19, Andiara de Almeida Cancela, a família está pagando R$4.000 por 4 dias de internação. A Lava Jato ainda teve a cara de pau de fazer um filme. Polícia Federal, a lei é para todos. Só vou acreditar no título do filme quando acabarem com o lavajatismo, que na verdade é um tribunal de exceção, proibido por nossa Constituição, e também prenderem Moro e Dallagnol depois de lhes serem garantido o amplo direito de defesa e o processo ter transitado em julgado. Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.